Boa noite, meu irmão, minha irmã, que saudades de vocês, saudades de estar perto de vocês. Mas graças a Deus a igreja está voltando, estamos abrindo as portas, não dá para dar aquele abraço gostoso ainda, mas já é diferente, já é bom também. Horrível cantar de máscara, louvar ao nosso Deus de máscara, não fomos feitos para isso. Mas, meu irmão e minha irmã, convido você a estar juntamente comigo, meditando na palavra de Deus hoje, neste dia, nesta noite, não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas vamos meditar juntos hoje sobre como é que se forjam os valentes de Deus. Tema meio difícil, né? Falar o que esse doido está querendo falar, mas vamos aprender juntos. Quem são esses valentes de Deus? Será que você é um valente de Deus? Antes de mais nada, vamos louvar ao nosso Deus, porque Ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. E eu trouxe uma música aqui do pastor Ademar de Campos para você levantar aí no sofá agora, dançar, louvar ao nosso Deus maravilhoso. Vamos louvá-lo juntamente, eu e você. Levanta aí, solte sua voz para louvar ao nosso Deus maravilhoso. Yeah, yeah. Eu yeah, yeah. Eu yeah, yeah. Eu yeah, yeah. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria, todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo, verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Por isso, louvarei ao Senhor em todo tempo. Ele, meu louvor, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Glória a ti, Senhor Jesus. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria,
todo tempo. Dá um abraço no seu irmão. Aleluia. Tenho amigos, família, muitos irmãos, oh Jesus, meu amigo verdadeiro. Glória a ti, Jesus, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor, louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. E Ele será sempre, Jesus Cristo será sempre minha canção. Sim, oh Senhor Jesus, com alegria cantemos. Jesus Cristo será sempre minha canção. Como é bom louvar o nosso Deus, não é verdade? Que maravilha, como é gostoso louvar esse Deus maravilhoso, Deus Criador, Deus que cuida de mim, que cuida de você. Vamos então falar sobre como é que se forjam os valentes de Deus. Queria só pontuar aqui com vocês, né? Eu ouvi o pastor David falar sobre isso daí, mais ou menos sobre o que nós vamos falar hoje, lá em meados de 2012, se eu não me engano. Ele falou como é que se forjavam os valentes de Deus. Como é um tema que me interessa, na verdade, porque sou policial e gosto desses temas ligados aos militares, à investidura militar. Então é um tema que me ficou gravado na minha mente, no meu coração, e eu queria compartilhar com vocês nesta noite. Vamos ver então quem eram os valentes de Davi, e aí traçarem um paralelo com os valentes de Deus. Será que você é um valente de Deus? Vamos ver? Vamos ler juntos então o livro de 2 Samuel, capítulo 23, versos de 8 a 39. Se prepara, que o texto não é fácil não. É um trava-língua, na verdade. Vocês vão ver que muitas horas eu comecei a gaguejar aqui. Mas eu quero desafiar você a ler juntamente comigo. Quero ver se você é bom mesmo. Vamos ler juntos então? Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versos 8 a 39. Vamos ler então o segundo livro de Samuel, capítulo 23, versos 8 a 39. Diz o texto então, vamos ler juntos. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 homens e os matou de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha. Quando os filhos de Israel já se haviam retirado, ele se levantou e atacou os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada.
Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para pregar os despojos. Depois dele vinha Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram com Lei, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugia dos filisteus. Sama pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. No tempo da colheita, 3 dos 30 chefes desceram à caverna de Adulão, onde Davi estava, e em tropa de filisteus tinha acampado no vale dos Refaíns. Nessa época, Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse: quem me dera beber água do poço que está junto ao portão de Belém? Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram colocando em risco a sua vida? E assim não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe de 30. Este, empunhando a sua lança, atacou 300 homens e os matou. E tinha nome entre os 3. Ele era mais nobre do que os 30 e se tornou chefe deles. Contudo, não chegou aos primeiros 3. Também Menaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzel e realizou grandes feitos. Ele matou 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia na mão uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém não chegou aos primeiros 3. Davi o pôs sobre a sua guarda. Entre os 30 figuravam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samá, Arodita, Elica, Arodita, Elis, Pautita, Ira, filho de Iques, Tecoíta, Abiezer, Anototita, Mebunai, Uzatita, Zalmon, Auita, Marai, Netofatita, Elebe, filho de Baaná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Idai, do ribeiro de Gaás, Abi-Albon, Arbatita, Asmavete, Barumita, Eliaba, Saalbonita, os filhos de Jazem, Jonatas, Samá, Aratita, Aião, filho de Sarar, Aratita, Elifelete, filho de Asbai, filho de um Maacatita, Eliã, filho de Aitofel, Gilonita, Esrai, Carmelita, Parai, Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Narai, Berotita, o que carregava as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, Itrita, Garebe, Itrita, Urias, Eteu, ao todo eram 37. Agora que já lemos esse texto fácil, garanto que você engasgou igual eu aí também, né? É que aí eu não consigo ver como você leu, mas você conseguiu ver como eu li, engasgando, né? Você deve estar aí pensando, né, meu irmão, minha irmã? Meu Deus, Fernando, que texto para trazer algum ensinamento, e morre gente, gente que cai, os valentes que matam, texto difícil até para a leitura, na verdade, né? Parece um verdadeiro trava-línguas.
Para preparar esse devocional, meus amados, eu me lembrei de uma pregação, como eu falei, do pastor David. É isso que eu quero compartilhar com vocês, né? Então, o nosso tema de hoje, como é que se forjam os valentes de Deus? Você é um valente de Deus? Primeiramente, vamos lembrar o que é forjar, não é verdade? Para isso, vamos ver a diferença entre forjado e fundido, que nós usamos para o aço isso, né? O forjar vem do aço. O que é forjar? Forjar é quando se pega o aço, se esquenta ele, e na hora que você liquefaz ele, você coloca ele sobre um outro ferro, um outro aço, e com um martelo começa a martelar para tirar as impurezas desse aço e deixar ele cada vez mais compacto, mais forte, ele cada vez mais com o molde que você quer. É um aço, então, que tem uma maior resistência, uma maior durabilidade. E o aço fundido, o que é? Nada mais é do que você liquefazer com algumas impurezas que tem de carbono, já também o aço, e você colocar ele em algum molde. Só que para isso você não forja ele, você só coloca ele no molde, mas no molde ele fica com algumas impurezas, e não só as impurezas, mas também com bolhas de ar, e é um aço então mais maleável, não é forjado no martelo. Mas a vida do cristão é uma vida que deve ser forjada, não é mesmo? Forjada, e devemos realmente ter uma vida diferente. Vamos ver então como é que esses valentes de Deus são forjados, né? Já que vimos aí a diferença do forjar e do fundir, não é verdade? Palavrinhas também difíceis a gente ficar falando aqui, né? Então vamos fazer aí um paralelo dos valentes de Davi com os valentes de Deus. Vem comigo, me acompanha. Então, quais as características que a gente observa aí no texto lido? Nós lemos o texto lido e nós vemos aí os valentes de Davi, não é verdade? Vimos aí no texto lido os valentes de Davi, tinham 3 principais valentes e o restante eram valentes que ali se destacavam pela sua parte operacional, pela lealdade ao rei, por estarem ali junto com ele. Nós vamos ver então as características dos valentes do rei Davi com as características que tem que ter os valentes de Deus. Primeira característica que a gente destaca no texto lido aí é que os valentes de Davi, eles tinham verdadeira agonia por lutar. Você percebe que os homens ali eram sangue nos olhos, como nós dizemos nos dias de hoje, na verdade. Eles não podiam pegar a espada e fazer um estrago danado. Só um lá matou 800 caboclinhos numa vez só. A turma tinha um poder na espada ali violento ali, né? Só que aí eu e você, nós cristãos hoje, eles tinham agonia por lutar. Eu e você, o que nós devemos ter para sermos valentes de Deus? Nós devemos ter agonia por salvação. Mas qual salvação? A minha mesmo? Não. Agonia por salvar almas, por resgatar almas do inferno. Você tem essa agonia, aquele ficar agoniado por não ter pregado, por não ter falado a palavra de Jesus para alguém hoje? O valente de Deus, ele tem essa agonia. Ele fica incomodado se ele não fala de Jesus Cristo para alguém. No texto que nós vemos a maioria dos valentes anônimos, né? 3 se destacavam, mas o restante eram anônimos, não é verdade? Tinham nomes ali, citavam a família deles, citaram onde cada um era, mas o que eles fizeram, o que foi feito, eles continuavam no anonimato. Transportando para nós, para o povo cristão, né? Eles lavados pelo sangue do Cordeiro. O anonimato também tem que ser característica do cristão, não é verdade? Sucesso, fama e vaidade nada tem a ver com o reino dos céus. Nada tem a ver. Portanto, meu irmão, minha irmã, sucesso, fama e vaidade devem ser deixados de lado. E devemos ter ali, em pauta, o reino dos céus. Voltando ao texto lido, nós observamos ali que aqueles valentes de Davi eram fiéis a quem? A Davi. Eram fiéis e obedientes ao rei Davi. Você vê lá que o Davi falou, quem dera eu bebesse água lá do poço. Os doidos já saíram lá, mataram o povo para buscar água para o rei Davi. Então eles eram fiéis, obedientes ali ao rei Davi. E eu e você? Como nós devemos ser? Como cristãos.
nós também devemos ser fiéis, obedientes e ainda mais, devemos ser imitadores de Cristo Jesus. Devemos imitar aquilo que Cristo Jesus fez. Devemos servir e seguir os passos de Jesus. Voltando lá no texto, novamente. Lá a gente vê que eles faziam sempre além do que lhes era pedido ou ordenado. O exemplo é esse que a gente deu do poço, né? Davi só citou que queria tomar aquela água daquele poço. E eles já fizeram muito mais do que Davi tinha falado. Davi nem falou, vai lá e pega. Já tinham ido lá e buscado a custa de sangue, muito sangue, né? E eu e você? Como é que nós temos levado a nossa vida cristã? A vida cristã é vida de trabalho contínuo, meu irmão e minha irmã. Não é vida de sossego. É vida de trabalho contínuo e esse trabalho deve estar sempre bem feito. Nós vamos fazer sempre muito bem feito para o nosso Deus. E vamos fazer o que é de melhor. Nosso tempo melhor deve ser dedicado ao Deus Todo-Poderoso. Nossa fidelidade a Ele. Devemos realmente prezar por isso. Voltando a mais uma característica dos valentes de Davi. Eles jamais colocavam as suas necessidades pessoais acima da causa que defendiam. Eita, laia! Olha só. Né? Eles realmente não deixavam a vida pessoal interferir naquilo que eles faziam para o rei. E eu e você, hein? O reino dos céus tem sido prioridade para mim e para você? Boa questão para meditarmos nessa noite, não é verdade? O reino dos céus tem sido realmente aquilo que tem sido primazia na minha vida, ou qualquer outra coisa tem entrado na frente, mesmo em tempo de pandemia. Nós somos obstinados pelo reino dos céus, porque eles eram obstinados pelo rei. E nós somos obstinados pelo reino dos céus, queremos a qualquer preço fazer as coisas para o reino dos céus. Medita aí nessa noite sobre isso. Voltando ao texto lá, nós vemos lá, e quando nós vemos lá, principalmente Benaia, né, que acabamos de ler, que foi extremamente criativo, eles eram criativos, né, porque Benaia, quando ele cita lá, um dos casos que ele cita, é quando ele com um cajado, ele puxa a lança de um outro soldado e mata o soldado com a própria lança dele. Nós temos sido criativos no reino dos céus. Nós devemos, como valentes de Deus, ser criativos e ousados na nossa fé. Devemos ousadia na nossa fé. Devemos ser valentes de Deus. Voltando lá para os valentes de Davi, eles faziam o que precisava ser feito da melhor maneira possível. Olha só, eles faziam o que precisava ser feito da melhor maneira possível. E aqui, os valentes de Deus, como é que devem fazer as coisas? Os valentes de Deus devem fazer tudo para a glória de Deus. Não para um rei qualquer. Mas nós devemos fazer tudo para a glória do nosso Deus. Não é isso? A vida do cristão não deve ser assim. Então, meus amados, acabamos de ver as características dos valentes de Deus. E agora, eu preciso realmente confidenciar a vocês aqui, né? Agora que já vimos as características dos valentes de Deus, eu tenho que confidenciar a vocês o que esses valentes de Deus fizeram aqui na igreja, enquanto você estava trancado aí na sua casa nesta pandemia, neste período de reclusão de caverna. Nesse período de pandemia, eu vi um pastor se reinventar, entrar na minha casa e na sua casa, nos nossos lares, todas as noites, mesmo sem equipamento e sem treinamento para isso. Eu vi um valente de Deus realmente ser levantado. Eu vi um pastor cuidando das ovelhas e pensando no reino dos céus, tendo seu tempo tomado por gravações, por ler muito, por estudar muito e trazer para nós todas as noites uma palavra nova e edificadora. Eu vi também uma equipe totalmente preocupada, que se virou nos 30 para correr atrás de equipamento e conhecimento, para que a palavra de Deus chegasse até a sua casa via internet. Eu vi ainda um pastor, presbíteros e diáconos preocupados e ansiosos pelo retorno das atividades da igreja. Vi preocupadíssimos como nós vamos retornar, de que maneira, como será feito, de que maneira faremos esse retorno. Só para vocês ficarem sabendo, confidência aqui,
Depois o conselho vai me puxar a orelha, mas eu vou confidenciar. É segredo, não conte para ninguém. Nas primeiras reuniões que nós fizemos no conselho, depois com a junta diaconal, para a reabertura da igreja, lá em meados de agosto de 2020, a maioria do conselho, da junta diaconal, ela era desfavorável ao retorno das atividades, porque a nossa preocupação era com os nossos irmãos, principalmente aqueles que têm problemas, aqueles que estão ali no grupo de risco, e nós tínhamos um zelo para não colocar as pessoas em risco, mais risco do que já tinha saído de casa. Mas eu vi de perto aí esses valentes de Deus buscarem orientação do alto, sempre atentos e obstinados pelo reino dos céus. Eu vi esses valentes de Deus se colocarem na linha de frente, mesmo muito deles sendo do grupo de risco, porque eram homens forjados, com agonia por resgatar vidas, essas vidas que estão sendo perdidas nessa pandemia dia a dia. Eu vi esses homens preocupados em falar: a igreja tem que estar aberta. Eu vi esses valentes de Deus com amor no coração por cada um dos seus irmãos em Cristo Jesus, preocupados em como cada um estava em sua casa, como eles queriam estar na igreja, como poderiam retornar para os trabalhos, para as atividades da igreja. Eu vi esses homens trabalharem anonimamente e permanecerem fiéis e obedientes ao Deus Todo-Poderoso que continua no controle de todas as coisas. Eu vi esses homens lutarem aí e continuar trabalhando por mim e por você, porque são valentes de Deus aqui na igreja. Tinha um cachorrinho latindo aqui, mas eu já tirei ele daqui para não atrapalhar mais a gente. Volto aqui falando com vocês. Vi todos esses valentes trabalharem na igreja de maneira árdua e realmente de maneira vigorosa. E eu presto realmente meus agradecimentos, né? Em nome de toda a igreja, por cada um de vocês, presbíteros, diáconos, equipe de som, todos aqueles que realmente se empenharam, o nosso pastor que se desdobrou até aqui, um ótimo homem, um valente de Deus. Mas a questão que eu quero colocar é para você agora. E você, meu irmão e minha irmã? De tudo que você ouviu e aprendeu nestes dias, neste ano, de todas as vezes que o pastor entrou na sua casa neste ano, pois aí nós tínhamos até uma turminha que era crente só de domingo, que é só domingo na igreja, tem aqueles que só vão domingo à noite, tem aqueles que só vão domingo de manhã, mas nesta pandemia foram bombardeados com a palavra, o pastor entrando todos os dias em nossas casas, trazendo uma palavra nova. Tivemos a palavra a semana inteira sendo trazido alimento, entrando nas nossas casas. O que mudou na sua vida neste período? Essa é a questão que eu coloco para você. Deus tem falado comigo e com você diariamente, inclusive pela tela do seu celular ou da televisão. Mas a questão que fica é: o que você aprendeu neste tempo? O que mudou? O que você tem praticado no dia a dia, de tudo aquilo que você aprendeu até agora, de tudo aquilo que você ouviu até agora? Como a sua vida tem impactado as pessoas que te cercam, aquelas pessoas que estão atemorizadas por causa da pandemia, não têm esperança, têm medo de morrer porque não têm a vida eterna, não têm a esperança que nós temos em Cristo Jesus, no nosso Deus Todo-Poderoso. Qual a diferença que você tem feito na vida dessas pessoas? Qual o impacto que você tem causado na vida das pessoas que estão atordoadas, atabalhoadas, tristes, desesperançadas, depressivas? Como tem sido você? Qual a influência que você tem tido na vida delas? E para encerrar, você é um valente de Deus. De todas essas características que nós falamos, você tem realmente essas características? Não estou falando das características dos valentes de Davi, nós fizemos um paralelo das características dos valentes de Deus, como esses homens que nós vemos na igreja, dos presbíteros, diáconos, pastor. Você também tem essas características, porque isso não é privilégio ou não é uma característica que tem que cercar apenas a liderança da igreja, mas é uma característica dos valentes de Deus, devem ser forjados pelo Espírito Santo de Deus, dia a dia. Você tem sido forjado pelo Espírito Santo de Deus. Meu amado irmão, convido você agora a baixar sua cabeça e orar comigo. Vamos orar juntos. Ó Deus, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor. Obrigado, ó Deus,
por esta palavra. Obrigado a Deus, porque o Senhor realmente nos forja através do Espírito Santo que habita dentro de nós. Nós somos imperfeitos, pecadores, somos realmente cheios de falhas, ó Pai, mas queremos clamar ao Espírito Santo que habita em nós, que venha realmente moldar a nossa vida de acordo com a Tua vontade, Senhor. Faça a Tua vontade na minha vida, na vida de cada irmão que está em casa, ó Pai. Cuida de cada um, continue cuidando. Ó Deus amado, de maneira especial, abençoa, Pai, a vida do pastor, ó Pai da nossa igreja. Obrigado pelo pastor, ó Deus, por todo o tempo que tem despendido no Teu reino, ó Pai, pela palavra que tem trazido a nós diariamente. Abençoe os presbíteros, ó Pai, na liderança da igreja, na condução da igreja. Abençoe a junta diaconal que está se expondo diariamente, ó Pai amado, estando ali na igreja para receber dízimos, ofertas, alimentos, ó Pai, que estão ali agora nesse retorno, na linha de frente também, para receber os amados irmãos, com todo o protocolo, com toda a cautela. Abençoe a vida e a família de cada um, ó Pai. E a nós, membros da Tua igreja, ó Deus amado, nós e aqueles que ainda não são líderes, e aqueles que estão ali assistindo, e que não tiveram oportunidade nem de voltar à igreja ainda. Esteja forjando a cada um para que seja também um valente de Deus, onde quer que estejam, ó Pai. Com que influenciem, com que realmente estejam agoniados por pregar a salvação, que estejam agoniados por realmente trazer a salvação e resgatar vidas do inferno. Que tenham a palavra de esperança, que tenham realmente a palavra de Deus para pregar, que sejam realmente verdadeiros exemplos, Pai, sejam verdadeiros valentes de Deus aqui nesta terra. Muito obrigado a Deus, nós te louvamos, te bendizemos, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Meu amado irmão, uma boa noite, que Deus te abençoe e que te dê uma semana abençoada e que você seja cada dia mais um valente de Deus para a honra e glória do nome dEle. Agora, se reúna com a sua família e pega essas características que nós vimos dos valentes de Deus e discuta aí se está faltando alguma característica ser introduzida aí em você, na sua família, e vamos realmente fazer com que sejamos dia a dia mais e mais parecidos com os valentes de Deus que Ele quer. Boa noite, Deus abençoe. Tchau.